Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, equações do segundo grau, certo? Hoje nós vamos fazer o estudo das raízes de uma equação do segundo grau. A gente vai aprender mais um método de resolução, que é o soma e produto, e a gente vai aprender a criar uma equação a partir das suas respostas, das suas raízes. Tá? Então, a gente vai vir com mais um método de resolução e a gente também vai criar a equação a partir das suas raízes. Então, soma e produto é uma técnica que podemos utilizar para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Galerinha, estou apresentando mais um método, tá? Mas esse método, para alguns, ele vai ser um pouquinho mais complexo. Tá? Ele é um método de tentativa. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho com tentativa, só que vocês vão se lembrar que isso aqui vai se assemelhar muito a um tipo de fatoração que nós aprendemos o ano passado, que era o ax ao quadrado mais o sx mais o p, que a gente trabalhava com soma e produto. Tá? Então, vai se assemelhar bastante, só que alguns vão ter mais facilidades, outros não. Tá? Não vai ser um método que eu vou pedir que vocês façam exatamente dessa forma. Tá? Isso aqui é mais uma ferramenta prática que pode auxiliar vocês na questão da praticidade, do tempo. Tá? Então, se eu tenho a praticidade de saber, por soma e produto, como chegar nas respostas de uma raiz, eu vou gastar aí, às vezes, 30 segundos para resolver. Então, às vezes, vai me ajudar muito, às vezes não. Então, vou apresentar. Tá? É o nosso último método que eu tenho para resolver. Não vou pedir uma forma específica, tá? Então, sempre vai ficar a critério de vocês. Lembrando, equações incompletas, vocês têm dois tipos de resolução. E equações completas, eu apresentei já 3 tipos. Esse é o quarto. Tá? Todos esses dois últimos métodos, que foi Bhaskara e soma e produto, a gente pode resolver tanto uma equação completa quanto uma incompleta. Tá? Bhaskara mesmo, eu acabei esquecendo de citar para vocês, vocês podem resolver qualquer tipo de equação, seja ela completa ou incompleta. Isso vai ficar a critério de vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas fórmulas. Minha soma, tá? Então, a soma das duas raízes, eu vou usar isso aqui, menos b sobre a. Tá? Eu preciso decorar isso. x1 e x2, que são as minhas duas raízes, quando eu somo eles, o resultado das duas raízes vai ser o menos b sobre a. Tá? E o produto, o x1 vezes o x2, vai ser o c sobre a. O que significa isso? Tá? Novamente, nós vamos precisar do a, b e c, que são os nossos coeficientes. A acompanha o x ao quadrado, b acompanha o x e o c é o meu termo independente. Tá? Eu preciso ter isso bem claro ainda. Então, vamos aqui para a prática para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então, resolver a equação x ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. Sendo o conjunto universos reais, isso significa que eu posso usar todo e qualquer valor como solução. Então, eu tenho que a vale 1, b vale menos 9 e c vale 14. Ok? Então, eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, eu vou substituir menos b, então vai ficar menos, vou fazer direito aqui, vai ficar menos 9 sobre 1, que vai dar menos com menos mais, 9 dividido por 1, 9. Então, eu sei que a soma das minhas duas raízes vai ter que dar 9. E o x1 vezes o x2, que é o produto, é c sobre a. Então, eu tenho que 14 dividido por 1 é 14. Então, eu preciso encontrar dois números que, somados, resultem em 9
E esses mesmos dois números, quando eu multiplicá-los, resulta em 14. Tá? Então, eu vou começar sempre pela multiplicação. Quais são os números que eu multiplico e vai dar 14? 1 vezes 14, certo? 2 vezes 7. E aí, eu passo a ter também 4 vezes o 3,5, entre outras infinitas multiplicações. Só que, usando números inteiros, eu tenho somente essas duas, que é 1 vezes 14, certo? E 2 vezes 7. Então, essas duas aqui satisfaz o meu produto. Qual delas que satisfaz a minha soma? Se eu somar 1 com 14, daria 15. Se eu somar 2 com 7, dá 9. Ou seja, as minhas raízes são 2 e 7. Tá ok? Se eu substituir aqui em cima, eu vou verificar que realmente vai dar isso. Ó. 2 ao quadrado é 4. Então, ó, substituindo 2 ao quadrado é 4, menos 9 vezes 2, 18, mais 14. 14 com 4, 18. 18 menos 18, 0. É verdadeira. Ok? Se eu usar o 7, 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 9, 63, mais 14. 14 com 49 vai dar 63, menos 63, 0. Ou seja, isso daqui é a minha solução. Isso é o soma e produto. Eu só substituo nessas duas formulazinhas que eu coloquei ali no slide anterior, certo? Acho quanto que tem que dar a minha soma, acho quanto que tem que dar o meu produto, e aí eu vou pelas tentativas lá, pelos meios de tentativas. Dois números que somados dão um determinado valor, dois números que multiplicados dão aquele outro valor. Lembrando, os números que eu utilizo na soma e produto aqui precisam ser os mesmos, ok? Vamos lá, próximo slide aqui. Ele traz, tá, que é um método conhecido por método de tentativa, que foi o que eu citei para vocês, e aqui ele fala que para vocês levarem em conta primeiro as multiplicações, tá? Sempre porque soma, eu vou ter infinitos valores que somados dariam 9. Tá? Agora, o produto não, a multiplicação ela já fica um pouquinho mais limitada. Eu tenho menos valores que eu multiplico e vai dar determinado número. Então, fica mais fácil eu achar primeiro a multiplicação, depois eu observo todas as multiplicações e vou chegando no resultado que vai dar a minha soma. Ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui para vocês. Resolver a equação x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, eu tenho que A é 1, B é 5 e C vale 6. x1 mais x2 é menos B sobre A. x1 vezes x2 é C sobre A. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar menos 5 sobre 1, que vai dar menos 5. E aqui vai ficar 6 sobre 1, que vai dar 6. Então, ó, eu tenho que achar dois números que multiplicados deem 6 e que somados deem menos 5. Tá? Então, 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 3 é 6, e aí eu teria os números decimais. Só que se eu somar esses valores aqui, nenhum vai dar 5, negativo. Tá? Então, o que eu vou verificar? Números negativos. Eu sei que 2 mais 3 é 5. Então, se eu usasse menos 2 e menos 3, daria menos 5. Então, a minha solução é o menos 2 e o menos 3. Certo? Porque 3 vezes 2 é 6, menos com menos, mais. Menos 3 com menos 2, menos 5. Ok? Então, eu posso ter duas raízes positivas, duas raízes negativas, eu posso ter uma positiva e uma negativa. Tudo vai depender aqui da minha soma e do meu
produto. Como eu disse, é um método a mais. Alguns terão facilidade, outros nem tanto. Tá ok? Próximo. X ao quadrado mais 8x menos 9. Então, eu tenho que o A é 1, o meu B ele é 8 e o meu C ele é menos 9, certo? Então, eu tenho que x1 mais x2 é menos b sobre a, que vai ficar 8 sobre 1, que tem que dar 8. E eu tenho que x1 vezes o x2 é c sobre a, que seria menos 9 sobre 1, que vai dar menos 9. Então, eu tenho que encontrar dois valores que eu vou multiplicar e vai dar menos 9. Tá? Então, para dar negativo, eu já vou ter que ter em mente. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Tá? Então, para dar 9, eu teria menos 1 vezes 9 e 1 vezes menos 9. Eu teria o menos 3 vezes o 3, certo? E aqui inverter não vai alterar em nada. Agora, quais valores que eu vou somar e vai dar 8? Se eu somar menos 1 com 9, dá 8. Tá? Então, já tenho aqui logo de cara a minha solução. Menos 1 e 9. Tá? Porque se eu somo aqui, daria menos 8. Então, esse aqui eu vou descartar. Isso aqui a soma não daria 8, sobra isso daqui. Então, minha solução, menos 1 e 9. Mais um exemplo para vocês. Então, aqui eu tenho que A é 1, B menos 1 e C é 7. Então, x1 mais x2 é igual a menos c sobre a. Desculpa, menos b sobre a. Então, vai ficar 1 sobre 1, que dá 1, tá? Que é o menos e o menos daqui, menos com menos mais, 1 dividido por 1 é 1. x1 vezes x2, que é c sobre a, que vai ser 7 sobre 1, que vai dar 7. Os números que eu multiplico e dão 7. 7 vezes 1 e 1 vezes 7. Tá? Aí entraria 3,5, só que nenhum deles, esse valor aqui eu sei que somado não vai dar 1. Sempre quando entrar números decimais, vai dificultar. Aí, o que eu faço? Vou para a Bhaskara. Tá? Nesse caso aqui, quando eu jogo em Bhaskara, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 1 menos 28. Delta é menos 27. Então, a minha solução aqui, ela é vazia, porque o meu delta ele é negativo. Tá? Então, nem sempre o soma e produto ele pode ser prático e fácil para mim. Tá? Porque aqui, às vezes, eu poderia ficar pensando e não chegar à conclusão. Tá? Mas é um método que facilita muito, ele é um método muito prático. Tá? E quando for valores aí, 5 e 6, 8, vai ter diversos valores que vai ser bem prático fazer por ele. Há valores que serão mais complexos, principalmente quando as nossas raízes forem valores decimais ou fracionários. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? E eu aconselho vocês a usarem Bhaskara. Mas esse é mais um método, tá? Que pode ajudar em algum momento. Vamos lá. Aqui, nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos obter uma equação a partir das suas raízes. Vamos usar o S para a soma, tá? Que é o que a gente estava trabalhando, e o P para o produto. Tá? Então, nós temos uma formulazinha que está aqui. Ó. Sempre a nossa equação ela vai ter essa estrutura. O x ao quadrado menos o valor da soma das duas raízes multiplicando o x, mais o produto das duas raízes. O que significa isso? De forma prática, ó, obter uma equação do segundo grau sabendo
que seu conjunto de solução é menos 3 e 8. Então, eu tenho que a nossa fórmula é o x ao quadrado, certo? Menos o sx mais o p, que é igual a zero. Então, aí eu vou calcular a soma das raízes. Eu vou somar esses dois valores. Menos 3 mais 8, 5. E eu vou multiplicar esses dois valores. Menos 3 vezes 8, menos 24. E aí eu vou substituir. Então, ficaria x ao quadrado menos, troco o s pelo valor da soma, 5x, ou troco o p pelo valor do produto, menos 24 igual a zero. Ou seja, essa equação aqui gera essas duas soluções como raízes. Tranquilo? Então, é só somar as duas raízes e multiplicar as duas raízes e substituir nessa nossa formulazinha que eu apresentei aqui para vocês. Sempre x ao quadrado menos a soma, menos o valor da soma. Então, sempre com a soma vai ter regra de sinal, mais o valor do produto. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó, usando agora número fracionário. Tá? Então, eu tenho que x ao quadrado menos sx mais p é igual a zero. A minha soma vai ser 2/3 mais 5. Vou ter que fazer o processo do MMC. Vai dar 3 o MMC, divide e multiplica. Então, vai ficar 2 mais 15. Então, isso aqui vai dar 17/3, tá? É o valor da minha soma. E o valor do meu produto vai ficar 2/3 vezes 5, que vai dar 10/3. Esse é o valor do produto. Vou substituir. Então, fica x ao quadrado menos 17x sobre 3 mais 10/3. Tá? Quando a gente tiver fração, tá? O que nós vamos ter que realizar aqui? A gente vai ter que fazer um MMC, tá? Para eliminar os nossos denominadores. Então, eu vou do MMC de ambos os lados. Então, tudo vai dar 3. 3 dividido por 1, 3. Então, fica 3x ao quadrado menos 17x, que 3 dividido por 3 é 1, vezes 17 é 17. 3 dividido por 3 é 1, 10. E 3 vezes 0 aqui vai dar 0. Denominador igual em ambos os lados, eu elimino. Então, a minha equação aqui vai ser 3x ao quadrado menos 17x mais 10, que é igual a 0. Essa é a minha equação. Então, quando for fração, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? O que eu vou ter que lembrar? Na hora de somar, fazer o MMC, a soma de duas frações, multiplicação de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, tá? Aí, o valor que ficar aqui, eu vou ficar com frações. Eu vou ter que tirar o MMC, dividir e multiplicar, elimino o denominador que vai ficar igual em ambos os lados e fico só com a parte de cima, ok? Então, para vocês, página 35, 36 e 37 e ATC 20. Bons estudos aí, galerinha. Boa aula. Até a próxima. Valeu!